Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação através do Facebook. Nós temos recebido várias sugestões de pauta e hoje não vai ser diferente. O assunto é essa guerra travada, nós todos soldados contra um mosquitinho, o Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue. Vamos falar bastante sobre isso. Hoje nosso programa vai ser só sobre isso. Precisamos alertar a população, precisamos contribuir cada um com a sua cota à parte nesta guerra contra esse mosquito que tem assustado, tem tornado o nosso país numa visão ruim fora por conta ainda das Olimpíadas que teremos aqui logo no segundo semestre, né? Mas trouxemos gente muito especial para falar disso, daqui a pouco eu apresento. Rubens Moscatelli está conosco, nosso comentarista, presidente do Sicom. Bem-vindo, Rubens. Obrigado, Querela, nosso convidado, especialmente a você, para que nós possamos debater esse assunto de saúde pública em alto nível que o nosso convidado vai nos proporcionar. Pois é, nós trouxemos aqui um médico infectologista, Dr. Paulo Renato Vasconcelos de Souza. Ele é lá do Guilherme Álvaro e é do Centro de Referência de AIDS aqui da Prefeitura Municipal de Santos. Uma propriedade intelectual no assunto de infectologia. Trouxemos ele para cá, vamos tirar tudo dele aqui, ele vai poder nos ajudar nessas questões de saúde pública. Dr. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos tirar tudo do senhor, tudo que o senhor pode nos ajudar em questões de saúde pública e essa questão do Aedes aegypti, né? Agradeço essa oportunidade de a gente poder contribuir com o convite de vocês, e porque é um assunto que agora está muito em pauta e que atinge a todos nós. E olha, vou começar aqui já provocando o Rubens, para variar um pouco. A gente sempre provoca o Rubens aqui no nosso programa, mas não, nós vamos falar. A questão, Rubens, né, é brincadeira, não é só condomínio, né? Claro que nem síndico, porque cada unidade autônoma tem lá a sua obrigação, mas os morros, né? Uma questão educacional aqui, uma questão de nós Santos rodeado de morros, né? E como é que a gente tem feito, qual o papel eficaz dos agentes de saúde, da prefeitura, como é que você tem visto isso? Depois eu também queria ouvir a opinião do Dr. Paulo. É um investimento na educação que não pode parar. Na verdade, não só é a questão do combate ao mosquito, mas também o próprio poder público no sentido do saneamento, energia elétrica, melhores condições de habitação, tudo isso é o contexto. Mas começa na própria educação lá da criança, aprendendo a não jogar fora lixo na rua. O lixo é um problema sério. Que isso não só enfeia a cidade, mas também ela é produtora de problemas. Só para a gente fazer uma questão histórica, na Idade Média nós tivemos na Europa a questão da peste bubônica. Por que teve a peste bubônica lá? E era na verdade, o mais avançado, que era a Europa, nem falar em Brasil, porque o Brasil era selva. Mas por quê? Porque as cidades, elas não tinham saneamento básico. E a proliferação de ratos era muito grande. Você tinha nenhuma higiene. Então, precisou acontecer uma coisa muito séria lá, para que as pessoas começarem a se dar conta de que, não, eu tenho que tirar o lixo de perto de mim. Eu tenho que tratar esse lixo, produzir menos lixo. Isso na Idade Média. Hoje, nem se fale. Que a produção de lixo é muito maior, né? Sim, a gente produz lixo, inclusive lixo intratável. Você vê aí garrafa PET, vê a embalagem industrial como a pior coisa que tem, porque você pode reciclá-la, mas se você jogar de qualquer jeito, ela vira criadouro, ela vira um monte de coisa. E eu lembro que nós trouxemos aqui no programa já projetos e pessoas que estão na luta de reciclar lixo, de tratar o lixo limpo e tal. Doutor Paulo, essa ideia
de educação é uma ideia que é primordial, é isso mesmo. A educação é um dos fatores. A gente não pode segmentar, isso é só coisa do Ministério da Saúde, por exemplo, ou de uma Secretaria de Saúde. Ocupa num só, não é? Não tem como, porque é uma situação do dia a dia nosso, não tem como segmentar. Então, a educação, ela é o inicial, porque a gente vai ensinar as pessoas, como a cartilha, de novo, qual o beabá de proteção em relação ao mosquito? São os criadouros. Porque o adulto, o mosquito adulto já está aí. Então, a gente precisa atuar hoje, no que está mais próximo de nós, são os criadouros do mosquito, onde as fêmeas vão depositar os seus ovos, que ficam viáveis numa água mais limpa por bastante tempo, fala-se até em 1 ano, e depois vão se transformar nas larvas que então serão os mosquitos. Então está bem perto da gente, então coisas que nós precisamos fazer. Precisamos voltar a entender isso aí, que como é uma doença cíclica, normalmente a doença viral ela é cíclica, ela faz aquele grande número de casos, depois diminui, aí se esquece. O cuidado é de todos nós. Mas eu queria que você prestasse atenção agora num assunto que eu vou pedir para o Dr. Paulo explicar para nós, é para você poder entender. Dr. Paulo, a luta contra o mosquito da dengue, ela é muito antiga. E o telespectador que está aí nos assistindo, ele está falando, mas pera um pouco, eu tinha a dengue, hoje tem a zika, febre, e tem a chikungunya. O que é isso? É uma variação do mosquito? É o mesmo mosquito? Na verdade, é o mesmo mosquito. Mas trata isso de uma forma bem pedagógica para os nossos telespectadores, para ele entender que não tenho 3 tipos de mosquito, não é isso? Não. E tem 4 tipos de dengue, né? Se a gente começar, não é? O mosquito, ele é assim, é o chamado vetor, ele que leva a doença de um lado para o outro. Ok. Então, ele é o vetor, ele alberga nas suas glândulas salivares um determinado tipo de vírus. Então, existe um predomínio na população, naquela região, uma população de mosquitos infectados, né? O mesmo vetor, ele consegue ter numa região vírus dengue, que são os 4 tipos conhecidos, ele pode, na outra região, ter também o vírus Zika, né? E também pode ter chikungunya, sem que a gente se esqueça, sem querer alarmar demais, que existe a febre amarela, que é o mesmo mosquito. O mesmo vetor. Esse mosquito, ele tem um padrão de excelência, ele consegue trazer para nós vários tipos de doenças. Então, a gente precisa ter alguma providência, principalmente naquilo que é muito próximo a nós. E a gente está vendo que essa guerra é uma guerra declarada, é mundial. Não estamos falando só da nós aqui em Santos, né? Mundial. E nós precisamos tomar uma atitude. Rubens, a Prefeitura Municipal de Santos tem agido a favor de minimizar esses efeitos, né? Mas o que lá o síndico pode ter uma intervenção direta? O que você me diz nesse respeito para poder ajudar lá o pessoal que está em casa e o síndico? Porque o síndico não pode ficar bater na porta do Paulo, doutor Paulo, que não mora em apartamento, né? Mas a responsabilidade é maior ainda, porque casa sempre é o foco maior, né? Para que a gente possa fazer isso, né? Olha, na verdade, a gente tem que agir de várias maneiras, né? Eu vou, antes de responder a teu questionamento, a tua provocação, lembrar, por exemplo, que recentemente eu vi uma reportagem onde a Organização Mundial de Saúde ela quer combater o mosquito, né? Através, até tem coisa lá de radiação e tudo mais. É um caminho, mas não é o único. É para estar conjunto com outros. Porque, veja, o doutor Paulo acabou de falar assim, bom, o mosquito adulto que está aí voando é uma realidade. Ele tem que ser atacado também, porque você reduz muito a questão primária, né? A infecção imediata. Por outro lado, também tem que atacar o próprio criadouro. E é aí que a população entra com mais vigor. Porque essas tecnologias, lógico, vai pôr na mão de pessoas que não têm habilitação e nada disso. Não funciona. Mas no dia a dia nosso, verificar lá o vaso sanitário, se está aquele quartinho da bagunça,
a planta, né? A orquídea ou a bromélia que tem lá perto de casa ali. É tão perto da gente isso, né? Tão perto, tão perto. E são coisas básicas e que às vezes são inalcançáveis. Por exemplo, falei aqui de bromélia, por exemplo, ela... Copas de árvore. Vai na copa da árvore, você tem terrenos que não tem piscina nenhuma, mas tem um monte de vegetação. Como é que faz? Aí tem que fazer outra técnica. Eu vi uma reportagem recente... Não vai mandar cortar tudo. Pois é, eu vi uma reportagem recente que, aqui sem qualquer alusão a qualquer governo, muito pelo contrário, né, que no Planalto a coisa estava feia. Tinha até lá no lago, né? Pois é, até no lago, que no Espelho d'Água, que é a nossa marca lá, né? Agora... se lá dentro não se faz a lição de casa, Mas eu acho que aí é um reflexo mesmo. O doutor falou que, eu pesquei daquilo que ele falou, que como essas doenças todas são virais, elas têm o clímax e depois o relaxamento. Quando a gente entra no relaxamento mental. Não é que o cara é incompetente, ele até pode ser, não deveria acontecer, mas doutor Paulo, entra no relacionamento. Você só acha que essas questões, para que não haja esse relaxamento pertinente que o Rubens falou, é uma questão só do Ministério da Saúde ou é uma ação conjunta? Não, é ação conjunta porque tem o período que todo mundo se alarma, é onde que tem o maior número de casos, de doentes. Que vira na mídia assunto. E aí entra nos registros, notificação e tudo mais. Posteriormente, eles não acabam, eles diminuem, mas aí já não tem aquele reflexo tão importante, já não chama tanta atenção, só que continua. E nessa fase, deveria ter, a gente está assim, nesse alerta, nessa emergência mundial, né, contra a Aedes, mas ele continua. Tem um período, principalmente os períodos pós-chuva, em que existe muita água bem limpa, parada, e que o criador é mais fácil. Depois, com a temperatura mais baixa, ele sossega um pouco mais, vamos dizer assim, né? Então, e com referência à energia atômica, o uso de raios, né, raios gama e outros, ele parece ser muito, muito eficaz. E aí você tem que ter uma população de mosquitos machos, muito acima daquela que você tem hoje, para que esses mosquitos, então, predominem naquela população, demoram um certo tempo, eles ficam adultos, predominam naquela população e o que acontece? Acaba como que esterilizando naquele momento de copulação na fêmea e ela produz ovos inviáveis e aí você para a transmissão. Então, são coisas, energia atômica, não é do dia a dia. São coisas que vão ter que ser aplicadas em conjunto com outras. Né? Nós vamos voltar nesse assunto aqui. É que o nosso tempo está voando e voa mais rápido que o bendito do mosquito aí. Daqui a pouco a gente volta. Espera um pouquinho. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com,
sempre com você. Corta. Viu a placa? Tava de proibido estacionar, tava de deficiente. Ah, de deficiente pode? Ah, mas não sei, na vaga de deficiente aqui. E deficiente pode? Não, não pode. Pois é. Mas era outra placa, né? Um minutinho só, tava entregando um currículo pra uma amiga que eu combinei de encontrar aqui pra um trabalho. Ah, então realmente foi mal. Eu fiz 5 minutos aqui, eu já tô saindo com o carro. Já fiz a multa. Vou procurar um lugar pra fazer um xixi. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. O assunto é o mosquitinho Aedes aegypti, o mosquitinho da dengue, da zika, do chikungunya, de tudo isso. E nós estamos aqui debatendo como é que nós vamos ganhar essa guerra. E vamos, né? Precisamos ganhar a guerra. E eu estava aqui no intervalo e fiz a seguinte pergunta para o Dr. Paulo. Dr. Paulo, quem já teve dengue, está imune ou não está imune? Como que funciona isso? Porque, eu já tive dengue, eu já tive dengue. E daquelas que doía tudo, fiquei lá 7 dias com febre alta, dor no corpo. E o tratamento à época era se hidratar bastante. Isotônico. Hidratar bastante, repouso e um analgésico e um antitérmico, coisa dessa natureza. É esse o caminho ainda? Bom, vamos só até aproveitar o gancho aí, o tratamento ainda é o mesmo. Só que o que a gente preconiza é uma hidratação vigorosa, precoce e se for necessário, hidratação venosa, também. Se faça o mais breve, o mais rápido possível. Ameniza muitos sintomas, porque como a dengue ela faz uma chamada vasculite, então existe a perda que é inaparente, de dentro do vaso para fora. Então desidrata e a pessoa se segura com um pouquinho de líquido e aquilo está perdendo para dentro do próprio corpo. Então a hidratação ainda foi e provavelmente será um dos melhores fatores de ajuda nisso. Agora, a grande dificuldade da vacina é paralela justamente isso aí. Porque como são 4 subtipos, sorotipos, a pessoa, por exemplo, adquire o sorotipo 2, ela passa a ter uma certa imunidade contra esse sorotipo, mas não contra os outros. E a vacina tem que ser essa vacina polivalente. Ela tem que ser com qualquer tipo, né? Não adianta ser contra um. Exato. Contra os 4. Então, isso é o que está sendo estudado e parece-nos que está tendo sucesso. E ela entra agora numa fase já para aplicação, para uso em humanos. E essa vacina que tem que abordar e tem que fazer essa abrangência nos 4 sorotipos. Senão não funciona. O Rubens já teve dengue, Rubens? Já tive dengue. Também? Sofreu bastante? O pior é que foi
constatei a dengue após uma reunião para falar do assunto dengue. Ó, que beleza. O mosquito está te perseguindo, foi contra. Estava um sol de mais de 40 graus e eu estava batendo os dentes. Agora, nós tivemos, depois eu quero voltar aqui com o doutor Paulo, porque vou fazer já, porque é curioso isso. Quando o mosquito vai lá e pica, quanto tempo fica isso? É logo imediatamente? Os sintomas... essa é a primeira parte da minha pergunta. E a outra, e repelente, que venderam repelente de monte. Eu não comprei o repelente, mas... Não achou? Não, tinha acabado já. Já tinha acabado. Dá uma explicação para os nossos telespectadores desse assunto. Quando a fêmea vem e ela pica a pessoa, ela joga aquilo que tem dentro das suas glândulas salivares. O macho não pica. Não. A fêmea vai e pica, ela solta aquele produto das glândulas e pega o sangue, vamos dizer assim, ela suga o sangue. E aí onde ela pega esse sangue, e é o produto que vem para ela, né, para replicar outros vírus. Então, esse período, que é esse período entre a inoculação e a produção da doença, é o chamado período de incubação da doença, que é variável. 3, 7, 10 dias, até 15 talvez, de que esse vírus produz. Ele circula, chamado período de viremia, então período de incubação, período de viremia, e aí então vem os sintomas. Ela vai desde as coisas mais simples, como como é chamado, vamos dizer assim, está com problema viral, está com problema viral, desde as coisas mais simples, uma dorzinha de articulação muscular, dor de cabeça leve, uma febre baixa, acabou. Pode acontecer dessa forma. Como ela pode cursar com um outro quadro, chamado dengue clássica, e depois vem o quadro hemorrágico, né? Isso também pode acontecer, como acontece no chikungunya. Mas assim, e ela pode cursar dessa forma. A pessoa pode ter, um dia faz o exame, eu tive dengue e não soube, porque foi um quadro mais leve, muito igual a outros vírus. Isso acontece, porque os vírus, a população de diversificar de vírus é enorme, né? Muito bem. O sindicato faz campanha, né, Rubens? A gente tem visto que vocês têm trabalhado muito nesse sentido de poder, de certa forma, colaborar com o alerta, né? Porque nós tivemos aí recentemente algumas casas no interior de São Paulo que foram através de ordem judicial, que isso fique bem claro para você que está nos assistindo, para que passe a qualquer agente de saúde ir lá para investigar se tem foco do mosquito numa casa que está fechada, não é arrebentar e entrar. Tem que ter uma ordem judicial para isso, né? E o proprietário ser intimado daquilo que está acontecendo. Inclusive a legislação diz que o agente que queira fazer isso, além da ordem judicial, ele pode ter o acompanhamento da polícia. Perfeitamente. Né? Para poder garantir patrimonialmente, até fisicamente, o próprio fiscal e o local onde está sendo invadido, vamos dizer assim. E o sindicato tem caminhado bastante com isso, né, Nós procuramos sempre fazer a questão do alerta, da insistência na informação, porque a gente sabe que é uma forma de contribuição com o poder público, mas também é uma forma de auxiliar na educação. A educação é a questão da persistência na informação. Se você parar em algum momento, isso se perde. Então, a nossa colaboração perante a esse aspecto que hoje a gente está lidando é esse. Pega a cartilinha básica da dengue, a gente já sabe até de cor qual página que está lá o negócio, mas a gente tem que insistir para que colégio não faz isso, todo mundo faz para que não se perca a informação e as pessoas fiquem alertas. Porque agora, como nós sabemos, está no momento da proliferação dos casos que vão aparecer. O medo, que eu até vou inverter a coisa, você que normalmente pergunta, eu vou perguntar eu. Pergunte. Porque veja só, a questão que a gente tem visto por aí, você tem essa chikungunya, zika, não só não há imunização entre os vírus do dengue, como não tem dessa outra, não é isso? Isso. Ainda nem chikungunya, nem zika tem vacina. Sim. Mal a gente consegue ainda hoje, espero que em breve não, ter esses exames específicos, porque os exames dão reação cruzada. Uhum. Mas assim, em relação ao Zika vírus, que é um vírus assim, de modo conhecido, relativamente novo, mais ou menos na década de 40, 45 o vírus foi conhecido, e Uganda.
E de lá para cá, foi pouco estudado. Olhando os livros, pouca coisa se tem sobre o Zika vírus. Então, realmente não tinha estudo sobre ele. É muita coisa local. E do chikungunya, muito parecido com isso também. Poucos estudos, era uma coisa mais conhecida, porém, parecia que estava nas limitadas regiões africanas. Tanzânia e regiões próximas. Numa outra pergunta, desculpa, viu, Querela? À vontade, gente. Nós estamos aqui esclarecendo para a população. É uma situação que é muito semelhante à AIDS. Sim. E, no começo lá se falava que vinha do macaco, que era da África. Agora, deixa eu complementar isso. Você disseminou isso no mundo todo. Deixa eu complementar. Nós estamos preparados para dar diagnóstico fechado da dengue, tranquilo, sim. Da dengue, é um exame rápido, né? Tranquilo, existe agora, o teste que se faz. Para planejar, eu preciso ter números. E nós temos essa condição de dar um número infectado. Eu vou dizer da nossa região. Perfeito. Nosso sistema de notificação de vigilância epidemiológica, eu acho exemplar até hoje. Perfeito. Existe isso sim. Mas já é referência. Como já existia também na tuberculose, que continua existindo, existe esse trabalho grande na nossa Baixada Santista, no HIV, nas hepatites e também dengue. E agora esse outro alerta. Mas a gente tem condições sim. Não vejo na nossa região, não tem conhecimento de maquiar dados. Aqui com a gente não parece e não tem. Não sei em outros lugares, mas apesar de ser uma região turística, não vejo e não tem necessidade. Todos prontos para poder... Os laboratórios têm, a gente conseguiu uns testes que são de produção mais rápida, porque pega porção do vírus e se consegue localizar, né? O chamado teste, que pega uma proteína viral chamada NS1, e aí você consegue fazer solicitação, no primeiro dia já você tem o diagnóstico. Gente, o nosso tempo infelizmente acabou, nós procuramos dar o máximo de informação em tão pouco tempo, mas eu vou querer aqui um compromisso já do Dr. Paulo, trazê-lo de volta, e nós vamos falar de outro assunto que é a AIDS, porque a gente tem percebido, inclusive, que a falta de divulgação tem feito com que os casos voltem a subir e está afetando diretamente aos nossos jovens. Mas nós vamos trazer ele de volta. Doutor Paulo, muito obrigado por ter vindo, suas considerações finais. Eu quero agradecer a vocês e espero ter contribuído, né, um pouco para aquilo que a gente vive hoje. E também espero trazer notícias melhores numa próxima oportunidade. Nós vamos sim. Todos nós. Nós vamos sim. Santos é referência em tratamento de AIDS, né? Nós sabemos disso. Tem a mão do Dr. Paulo nisso também. Mas nós vamos trazê-lo aqui para poder trazer um outro alerta também na população nesse sentido. Amigo Rubens, suas considerações finais? Querela, Dr. Paulo, telespectador, é sempre um prazer a gente poder trazer pessoas que nos acrescentam e nos agregam conhecimento. Então, Paulo, está convidado mesmo. Nós vamos te chamar aqui para falar desse tema, que é importante, que falou aqui o Querela. Mas para você, que é o nosso telespectador, eu desejo que a gente amplie mais ainda as discussões. Até a próxima. Muito bem. Você que está nos assistindo, estamos juntos. Vamos lutar juntos contra o mosquito, contra a dengue. Tomar os cuidados, todos nós sabemos, a televisão insistentemente vem mostrando. Vamos nos unir. Eu tenho convicção que nós vamos vencer também esta guerra contra o mosquito da dengue. Muito obrigado pelo seu prestígio. Nós queremos nos ver novamente no próximo programa. Até lá, fiquem com Deus. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.